Boa tarde, pessoal. É bom dia para a maioria, mas não sei, né? Passou do meio-dia, já estou falando boa tarde. Acho que a maioria não almoçou. É um prazer estar com vocês, compartilhar com vocês o que a gente vem adquirindo de conhecimento, de experiência, de dúvidas e de questionamentos ao longo dos últimos 13 anos de consultoria. O título da nossa palestra, Métricas, Funis, Processos, o que aprendemos com 206 funis de marketing e vendas, é um acumulado de experiências. Nós não vamos mostrar, obviamente, nenhum funil de nenhuma empresa, nem expor nenhum resultado de clientes nossos, mas vamos mostrar como é que a gente fez para trazer esse conhecimento para vocês, certo? Então vamos lá. Eu sou Lúcia Harasembi, eu sou sócia consultora da DNA de Vendas. É uma consultoria de aumento de produtividade, ela tem 13 anos de mercado. A gente tem uma divisão corporate, que atende clientes de médio e grande porte, uma divisão for small, para pequenas empresas, desde 1 ou 2 vendedores. E há 2 anos atrás a gente criou a DNA for Marketing, para ajudar os nossos clientes na parte de atração de clientes. Se depois vocês quiserem conversar, a gente está na feira de negócios e a gente conversa mais sobre isso. Quais clientes a gente pegou, quais clientes fazem parte da amostra dessa análise que nós vamos discutir? Tem clientes de muitos segmentos, tem clientes que são clientes de consultoria, que a gente passou 1 ano ou 2 dentro da operação, acompanhando o resultado. Tem clientes que são trabalhos mais pontuais, onde a gente entrou para fazer uma série de workshops, mas analisou funil, aprendeu com aqueles executivos, aprendeu com aqueles sales reps ou com aqueles field sales, independente de onde for. Tá? Então, aqui alguns clientes de tecnologia eu passei, alguns clientes na área de indústria, desde farmacêutica até alimentação, automobilística, em vários níveis. Tá? Clientes da área imobiliária, o mercado imobiliário é um mercado que a gente trabalha há muitos anos. A gente conhece as dores e ele tem passado por uma transformação tremenda em vendas e marketing. Quem tem cliente, que é agência aqui, tem clientes na área de imobiliário, ou é executivo do mercado imobiliário, sabe as transformações que ele está passando. Então, a gente tem bastante cliente na área imobiliária. Clientes na área de serviços, tá? Em vários aspectos também, de telefonia a serviços financeiros. Clientes diversos, de serviços profissionais, de professional services, clientes de grande porte, de frotas, do que vocês imaginarem. Se vocês quiserem olhar no site, tem muito mais detalhe, né, dos nossos clientes. Estou dando uma geral só para vocês se sintonizarem na realidade do negócio de vocês. Tá? Ainda clientes diversos, laboratórios de análises clínicas, Hermes Pardini, um dos maiores do Brasil, né, análise patológicas. Aí mais clientes ainda aqui diversos, de vários segmentos, mais alguns na área de educação, muito cliente na área de educação e varejo. Bom, eu queria começar a nossa conversa com essa pergunta, que é a pergunta que a DNA de vendas faz quando ela entra dentro de cada cliente que ela entra. O que é que a minha empresa precisa fazer para aumentar a produtividade de vendas? É muito fácil perguntar o que a minha empresa precisa fazer para vender mais. E responder também é fácil. Vender mais é fácil. Gaste mais. Bem, da forma que você está fazendo, bem ou mal, você gastar mais, você vai vender mais. O difícil é, como é que eu faço vender mais, sem gastar mais, ou gastando um pouco mais, vender muito mais. Não simplesmente aumentar a produção, mas aumentar a produtividade, a relação de meio e fim. E esse é o nosso desafio quando a gente entra nos nossos clientes. Como é que a gente procura responder essa pergunta, e a nossa pesquisa é baseada nisso, para vocês se questionarem também. A gente sempre foca os 4 pilares. Não é o tema de hoje, mas assim, é como referencial para vocês. A gente faz mais de 50 perguntas acerca dos processos da empresa. Da atração do cliente, do posicionamento da tua empresa, do posicionamento dos teus concorrentes, da comunicação que ele tem com os concorrentes, do teu mix de produto, desde a tua estratégia, porque isso interfere na tua conversão lá, até o teu fechamento de vendas, e depois do fechamento, como é que é feito account manager, como é que a gente vende mais para a base, como é que a gente faz cross e upselling no final do funil, todo o funil de ponta a ponta a gente cobre em processos, com mapeamento, com desobstrução de gaps. Segundo ponto, gestão. Como é que a tua empresa olha para os números? Esporte que não tem placar, não tem plateia, não tem emoção. A gente gosta de assistir nas Olimpíadas aquilo que tem placar, aquilo que mexe com a gente. E parece que tudo que eu estou falando é óbvio, mas as empresas, as grandes empresas, as maiores do mundo, a gente atende algumas que são maiores do mundo no seu segmento, elas têm falha no modelo de gestão.
na forma de olhar o número, na frequência que olha aquele número, como ele é visto nos diversos níveis, do CEO até a equipe de diretores, depois como é que ele é visto nas regionais, quando tem regionais, e aí para o vendedor. Às vezes olham em formatos diferentes, a comunicação fica confusa. Então, gestão é um ponto muito importante de ser visto e questionado. Eu vou abrir mais. O terceiro pilar é a tecnologia. Nós estamos num evento de uma empresa que eu amo, que é a RD, é nosso cliente, eu amo de paixão, eles de pessoas, assim. E a gente sabe, quem trabalha com marketing e vendas, como a gente sofre ainda com tecnologia. Como são difíceis as integrações, como é difícil ainda extrair de ponta a ponta os números que a gente precisa, online, on time, um a um, por equipe, por empresa, com os cortes que a gente quer, na velocidade que a gente precisa. Muitas vezes a gente precisa extrair daqui, extrair dali, cruzar, botar no Excel, botar numa planilha dinâmica. Às vezes eu não sei mexer na planilha dinâmica, tenho que chamar alguém para mexer para mim. Eu não tenho na hora que eu quero. As origens, as vendas por origens, os losts por origem, lost dia, tem ações que eu preciso tomar decisão rápida e eu não consigo ter esse número. Então, assim, falar de tecnologia, para mim, em vendas, é falar de processo e gestão. Porque a tecnologia canaliza o processo e gestão. Se você escolher a ferramenta errada, você vai traçar o teu processo errado. Eu sempre digo, não compre ferramenta sem entender o processo. Entenda o teu processo e a ferramenta, o teu processo não se adequa à ferramenta. A ferramenta tem que se adequar ao processo. E o teu processo depende da jornada de compra do teu cliente. Então, tem uma sequência para isso. Você não vai desenhar um projeto em função dos móveis que você tem. Você vai desenhar um projeto e depois você vai decorar o ambiente. Então, pensar em tudo isso, né? E, por último, e não menos importante, talvez o mais importante dos pilares, as pessoas. Tem muitos pontos para serem vistos em cada um desses aspectos. O que eu trouxe de conhecimento para a gente acerca dos 206 funis? Alguns desafios são comuns, independente se é SaaS, se é empresa de professional service, de tickets altíssimos, empresas que vendem projeto de 1,5 milhão, 2 milhões, 5 milhões, tem softwares de RP para hospital, tem software de RP de HCM, de recursos humanos, tem softwares de gestão de frotas, tem softwares que os tickets são para 500 empresas só maiores naquele segmento do Brasil. O número de clientes é muito limitado. Então, a estratégia é toda diferente. Dentro desse globo todo, desde o SaaS, picadinha ali de 400, 300 reais a conta, 500, 700, 1.000, até os porretão lá que tem um valor bem alto de ticket aí de ARR. Até empresas de outros serviços, sei lá, transportadoras, como vocês viram. Então, que desafios são comuns? Assim, eu sei que vocês já ouviram isso em algumas outras palestras, mas se eu puder dar, assim, uma provocada em vocês. Quem é CEO de empresa aqui, por favor? Responde como dono. Vocês, CEOs de empresa, e diretores comerciais e de marketing, diretores. Esta provocação é para vocês. Existe uma desintegração entre vendas e marketing. Às vezes, eles interagem, existe interação. Às vezes, até interação é difícil, mas existe interação. Mas a integração ainda é muito falha dessas áreas. E isso prejudica todo o processo, os números, os critérios, a comunicação, derruba o resultado de vocês. Eu tenho aprendido com os meus sócios que as principais causas dessa desintegração ou são questões políticas e estruturais, ou uma questão política, o CEO responde também pelo marketing, ou o CEO responde por vendas e defende aquela área versus a outra. Isso é um pepino, porque aí ninguém vai brigar com ele, né? Às vezes ele é CEO e dono, você vai discutir com ele que a estratégia de vendas está errada ou de marketing, se ele está de um lado do jogo. Vendas e marketing tem que ter uma conexão de alguém neutro, com conhecimento grande das duas áreas, para fazer isso casar. Se cada operação tem um head que entende muito a sua parte, e não domina do outro, vocês necessariamente têm problema de integração de vendas e marketing. Porque assim, a cabeça, o mindset de marketing não é produzir conteúdo ou produzir mídia. O mindset do marketing tem que ser vendas. Tem que se incomodar se aqueles MQLs gerados no dia, aqueles leads qualificados, não converteram, não foram aceitos, não evoluíram, em que taxa estão evoluindo. Porque não adianta fazer por fazer, tem que fazer para gerar resultado. E vendas, por outro lado, fica gritando, e eu vivo dando porrada também na equipe de vendas, eu dou porrada dos dois lados, tá? Esses dias eu estava numa entrevista, eu estava falando que eu brigo até com a Alexa na minha casa. O robozinho lá, eu brigo até com ela, então imagine a equipe, é natural. Porque eles só reclamam do marketing também, sem ponderar todo o esforço que está sendo feito lá, sem um entendimento mais profundo do que está sendo feito. Então, assim, além dessas questões políticas,
tem empresas que já chegou num caso crônico. Eles já brigaram tanto, mas tanto, que eles quase já nem se falam. É muito comum isso. Outro ponto, a ausência de heads de marketing e vendas com conhecimento consistente das duas áreas. Grandes diretores comerciais de grandes empresas tendem a ter pouquíssimo conhecimento do mundo digital. E hoje o mundo digital é o que mais gera demanda em muitas empresas. Mesmo a área de gerações de demandas que trabalham com outbound, existem ferramentas e ações digital juntas e eles não se conectam com isso. Essa falta de conhecimento dos heads não são substituídas por equipes super especializadas. Porque o cara que comanda e que dá as diretrizes, que cria a estratégia, tem que ter um conhecimento mais profundo das duas áreas. Então, assim, é importante que essas pessoas participem de eventos como esses e deglutam um pouquinho desses conteúdos para transitar, para se comunicar melhor, né? E poucos CEOs conseguem intermediar marketing e vendas, eu já falei para vocês. Então, as consequências disso, na prática, são conceitos imprecisos de lead, MQL e Ops. Você entra numa empresa, o cara fala assim, não, porque mandei tantos leads para a equipe de vendas. Eu falei, você está mandando leads para a equipe de vendas? Não, uma equipe de vendas não recebe leads. A equipe de vendas tem que receber lead qualificado. E nem a de vendas, é a equipe de qualificação recebe leads qualificados. E depois eles qualificam e mandam um lead qualificado por vendas para a equipe de vendas. Só que as terminologias... Não, a gente chama de lead, mas é lead qualificado. Não tem essa de chama de lead e é lead qualificado. Lead é lead qualificado é lead qualificado por vendas, sales, qualify, lead, sales, accept, lead, são coisas diferentes em conceito. E se vocês falam errado, na prática de vocês, os conceitos e os pensamentos se atrapalham, e os indicadores geram métricas imprecisas, as conversões de MQL em Ops. Eu vou mostrar um monte de métrica para vocês. As métricas fazem zero de sentido se os seus conceitos não são justos. Zero. Porque você vai estar falando que você tem um MQL de uma coisa que não é de verdade um MQL. Ou você vai estar falando que você tem uma oportunidade quando aquilo, na verdade, não é uma oportunidade. Então, antes de você falar de métrica, tenha segurança que os teus conceitos traduzem os processos que você quer que eles traduzam. Ou você vai medir coisas e ser cobrado por coisas e não sabe onde é que está o problema. Certo? Isso gera, além de métricas imprecisas e conversões ruins, um aprendizado lento do marketing. Pessoal, vocês de marketing geraram MQLs, leads qualificados por marketing, MQL. Levaram isso para a área de qualificação, ou para a equipe de vendas, dependendo da estrutura da tua empresa. Você precisa de resposta. É a resposta desse trabalho que vai dar inteligência para você continuar o teu trabalho. São informações que essa equipe de qualificação vai coletar, que não estavam no formulário automático, que vão aprimorar a tua estratégia e a tua inteligência de marketing. O teu sistema de vendas tem que trazer essas informações para o teu sistema de automação de marketing. Se eles não se falarem, você vai mandar um lead para lá e depois fica esquizofrênica a operação. Porque vendas vende ou não vende, e você só vai saber se vendeu ou não no final. Não! Você tem que saber se foi aceito por venda, se não foi aceito, qual é o motivo. Se foi aceito, o que mais que esse cara tem? Que informação que eu não coletei lá no formulário, porque não é possível, mas é importante. Ah, ele já opera com concorrente. Qual concorrente? Eu preciso que esse concorrente volte para o meu sistema de marketing. Porque o dia que eu quiser atacar esse concorrente com uma campanha específica, como é que eu filtro isso no RD? Como é que eu lanço uma campanha de segmentação de leads lost para atacar um concorrente específico se eu não trouxer essa informação? Então, assim, pensem nos sistemas, na integração, o RD permite isso, e outros sistemas, imagino também, eu não conheço outros com muita profundidade. Então, assim, esse aprendizado lento do marketing gera um baixo ROI do marketing, diminui o retorno do investimento em marketing. Se você não aprende, você não otimiza com tanta velocidade as campanhas. E uma baixa produtividade de vendas, porque continua se mandando leads, MQLs, né, que não se convertem, às vezes mandam até lead. E isso é um problema. Bom, vamos lá. Então, assim, quando você não tem conceitos numa empresa, é como se você estivesse numa torre de Babel. Cada um fala uma língua, e isso é muito comum. Então, assim, é muito importante que todo mundo aqui, para alguns isso aqui é básico, mas tem gente nova. Você tem que ter clareza, o que é um MQL, um Marketing Qualified Lead, lead qualificado pelo marketing. Quais são os critérios da minha empresa para ser um lead qualificado por marketing? Isso é um assunto mega debatido, e todas as empresas que eu entro, sem exceção, isso é um ponto de briga. Isso é um ponto de conflito na tua empresa? Por favor, levanta a mão para eu ver. MQL, o conceito de MQL é um problema para vocês? Normalmente, ou é,
Ou a pessoa ainda não está consciente que é, mas é um problema também. Ok? Eu arrisco, isso eu aposto aí com vocês. Porque perdão, só voltando aqui, né? Então, MQL, SAL, Sales Accept Lead, o lead que vendas aceitou, o lead que vendas qualificou, né? Sales Qualify Lead, pode qualificar por qualquer metodologia que seja, mas se a pessoa tem dinheiro para comprar, se é uma prioridade para ela, por uma série de critérios. E OP, tem verdadeira condição de comprar o produto. E aí, tem uma variável que vocês precisam estar muito, assim, leva essa imagem, se você é de vendas, leva para o seu marketing, essa imagem entrega para eles, na reunião de segunda-feira. Não adianta falar que é MQL, porque a área de SDR, de qualificação de vendas, né, os pré-vendedores, eles são normalmente cobrados por uma taxa de conversão do que eles recebem do marketing, MQL, para oportunidades, o que eles geram de reunião para a equipe de vendas, o que eles geram para as pessoas de vendas. Só que essa taxa de conversão, ela varia muito em função da qualidade do lead que é gerado. Você gerar um lead que baixou um e-book, custa centavos. Você gerar um lead educado e nutrido pelo teu funil, pode custar R$30, R$20, R$50, dependendo do segmento, pode custar R$200, R$300. É muito diferente uma coisa da outra. Eu costumo dizer assim, é como você pensar assim, quantos quilômetros seu carro faz com litro? Gasolina é uma coisa, álcool é outra, misturado é outra, certo ou errado? É a mesma coisa em vendas. Então, assim, uma coisa é eu receber só levantada de mão. Eu receber 100% dos meus MQLs, pessoas que querem falar com a minha empresa. Pessoas que levantaram a mão e disseram, eu quero comprar, eu quero informações, eu estou interessado na sua empresa. Outra coisa é eu receber metade das pessoas que querem falar comigo e a outra metade está interessada, está baixando material, mas não quer falar comigo necessariamente. Não que eu não vá vender para essas pessoas que são lead scoring, que estão interessadas nos meus materiais, que clicaram num anúncio do Facebook, ou do Instagram, ou do Google. Claro que eu tenho que converter os meus lead scoring também, mas, óbvio, se vocês já mediram isso, a taxa de conversão é infinitamente menor. Muito mais ainda quando a empresa tem 30%, 40% ou 50% dos MQLs vindo de phishing, que a equipe de vendas vai lá na base, o lead que mal baixou um conteúdo de fundo de funil, captura a lead e começa a fazer outbound. É menor ainda a conversão. Então, cuidado, quando vocês mexem nesses conceitos, vocês mexem nas taxas de conversão. Vamos olhar alguns exemplos de funis, tá? Um funil de SaaS, para pequenas e médias empresas, tá? SMB, Small and Medium Size Business. Visitantes, leads, MQL, SAL, SQL, Ops, avaliação, solução e vendas. Isso aqui é um funil clássico de SaaS. Os funis, eles variam dependendo da empresa, dependendo da jornada do seu cliente. Um funil de vendas complexa. Vendas complexa, tem uma entrada outbound e uma entrada inbound. Eu, Lúcia, trabalho com vendas aí, eu tenho 43 anos, desde os 14 anos. Eu amo de paixão esse negócio, apaixonada. Eu não acredito em outbound puro, sem inteligência de marketing e geração de demanda. Se a tua empresa faz outbound junto com uma inteligência de geração de demanda e marketing é muito mais persuasivo. Então, mesmo quando é outbound, eu coloco dentro de um fluxo de nutrição. Então, aqui são vendas mais complexas, né? Desde você mapear clientes-alvo até influenciadores dentro da empresa. E aí desce o funil com apresentação de solução, rede de influenciadores. Quando você vai para vendas mais complexas, tem funis mais robustos para você ver as taxas de passagem. Isso aqui tem que ser construído um a um, não dá para copiar, é muito em cima da sua empresa, né? Cross e up também. Então, funil imobiliário. Aqui, para o mercado imobiliário, normalmente a prospecção, agendamento de uma reunião ou visita, né, no stand ou no decorado. A própria visita, se o cliente foi, reunindo documentação em análise, documentação aprovada, proposta e ganho. Esse desenho é muito a ver com o negócio da sua empresa. Aqui são exemplos, tá, pessoal? Processos. Eu queria que vocês entendessem, a gente já falou, né, o SLA entre marketing e vendas é importante. O processo de prospecção e qualificação no processo de vocês tem que ser definido, as regras têm que ser claras disso. Vocês têm uma meta para bater. Aquele número final, ele é super possível, é voltar com ele e fazer os passos anteriores, com certeza que você está estabelecendo processos claros e métricas claras para você melhorar cada uma das fases de conversão. Um bom projeto de funil te ajuda. Eu vejo muitos clientes com funil, e o funil, uma fase do funil tem muita coisa. Tem proposta apresentada, tem proposta que está em negociação, tem proposta que foi enviada e não foi apresentada. Então, em estágios distintos, está misturando tudo.
E você, no olhar o Kanban, no olhar a tua métrica, no olhar ali rápido, você não tem o sentimento de forecast, claro. Porque está muita coisa misturada. Então, separar isso te ajuda a ter sentimento, tá? Tempo de cada fase tem que ser estabelecido. Gatilhos de passagem, gente. Eu sei que vocês têm funil, muitos de vocês têm playbook, mas muitos de vocês têm gatilhos de passagem frouxos. Frouxos. Falou com o cliente, envia uma proposta de qualquer jeito, proposta enviada. É aí que, se você tem ticket alto, se a tua empresa é uma empresa de soluções para grandes clientes, eu digo para você, você tem uma probabilidade muito grande de ter um problema na passagem de briefing ou entendimento do cliente para a proposta enviada. Como a Aaron Ross fala sempre, o cliente tem que merecer a proposta. A pesquisa, o entendimento do problema para um desenho de uma solução muito assertiva, é aí que está a venda complexa. Não substitui, você tem que desenhar, você tem que cuidar. Sem entendimento é impossível fazer isso. Então, assim, aperte os gatilhos, aperte, não deixe passar para outra fase de qualquer jeito. Faça cumprir um certo template. Quando eu faça cumprir, eu sou vendedora, também me faço cumprir, não é mandar ninguém. É obedecer a um processo que seja mais mensurável, que dê mais sentimento para a gente daquilo que está acontecendo. Outra coisa importante, tá, gente? Pitches de vendas. Você já viu como é que a tua equipe de vendas está apresentando o teu produto, o teu serviço? Às vezes você era o dono da empresa, a tua empresa era pequena e ela começou a crescer, aquilo vai se transformando. Um dia você senta do lado de um vendedor, de um sales rep, de um closer, de um field sales, ou vai para campo com eles, a gente faz muito isso na consultoria, vai para campo com os executivos. Senta no carro do lado do cara e pergunta, então, meu irmão, esse cara que a gente vai visitar, quanto ele fatura com você por mês? Ele compra de mais algum fornecedor além de você? Qual é teu share lá dentro? No carro, você saca que o cara nem revisou os números antes de fazer a visita para tickets altos. Então, esses pitches, esses templates, essas coisas, não dependem do vendedor. Você vai ter gente muito fera e muito experiente que vai fazer isso sem nada. Mas você precisa de gente que precisa ser capacitada e desenvolvida. É responsabilidade da empresa. Ter templates, apresentações, invista em artefatos, PowerPoints, pitches mesmo, e exemplos de frase, exemplos de imagens que façam contrastes e metáforas, uma comparação entre você e os concorrentes claras. Eu vejo apresentações feias, que não são, como a gente costuma dizer, né, desafiadoras, que não mostram para o cliente a solução de uma outra perspectiva, que não convencem, que não provocam o cliente. Isso não é só a responsabilidade do vendedor. O vendedor tem essa responsabilidade na postura, no pitch, no entendimento do business do cliente, mas nós, como empresários, temos a responsabilidade de construir isso em processos. Então, os templates, e-mails, roteiros, case de sucesso versus, né, prova de conceito, quando o negócio que vocês vendem exige prova de conceito. Métricas. Exemplos de algumas métricas aqui. Para SaaS de pequenas e médias empresas, de leads para MQL. Importante métrica, tá, gente? Isso aqui depende demais do que vocês fazem em marketing. Isso aqui são funis e são taxas de conversão para quem investe em marketing. Se a tua empresa não faz investimento quase nenhum em marketing, as tuas taxas têm que ser muito maiores do que essa. Porque se só clientes espontaneamente ligarem para a tua empresa sem nenhuma indução, é claro que as taxas têm que ser maiores. Aqui você está queimando óleo, está acelerando o processo. Então, as taxas tendem a cair, mas o volume tende a aumentar muito. Então, cuidado quando você comparar essas taxas. Então, de lead para MQL, de 12 a 40. Dependendo também da peneira do MQL. A nossa empresa. MQL para a gente é só levantada de mão. Não trabalhamos com lead scoring. Só levantada de mão. Muito pouco. 5, 6, às vezes fazemos uma ação ou outra que a gente aceita lead scoring. Ah, Luci, se é o certo? Não tem certo nem errado. É a minha estratégia. Eu tenho uma estratégia de pouca gente e gente cara. Então, eu não posso colocar ali de porcaria, senão eu tenho que colocar mais gente cara, o negócio não se paga. Tem empresas não, que tem exércitos de qualificadores, exércitos de vendedores. Então, manda gato, cachorro, papagaio, trigo, tudo lá para qualificar. Estratégia. Está acelerando ao máximo. Sabe um carro? Quando você pisa no acelerador com toda a tua força, você vai mais rápido, não vai mais rápido? Só que você queima combustível. Então, como eu não tenho investidor, o dinheiro vai para o sócio, eu posso acelerar moderadamente. Não é certo nem errado, é a minha estratégia. Nos meus clientes eu não faço isso. Eu trabalho com lead scoring, trabalho com phishing, com uma série de outros conceitos, mas eu sei que a taxa não é a maior, mas vende-se mais.
Então, de MQL para Ops, de 15% a 55%. MQL para Ops, número de SaaS, internacional, 25%. Aqui tem variações, mas a média é 25%. Ops para ganho. Aqui, gente, não tem conversa. Você tem que perseguir os 35% se você é SaaS. SaaS de ticket baixo, não é SaaS Enterprise. SaaS de ticket baixo. Se você não tem esse número, acredite em mim. Eu vi a Amandinha agora há pouco da Take aqui. Porque eu batia muito, porque não era esse número. E eles chegaram. Então a gente bate, porque assim, achavam que era impossível. Chega-se no número. A taxa de conversão, com um processo bem desenhado, com pitches bem feito, com artefatos na mão do vendedor, a galera com sangue na veia, Ops para fechamento é 35%. Se não é, tem espaço para crescer. Ok? Serviços Enterprise ou Professional Solutions têm taxas diferentes, porque tem filtros diferentes. Entra menos leads e assim vai, né? Então, você tem números diferentes. Eu não vou ficar falando um a um, mas está aqui. Imobiliário. Imobiliário é uma loucura. Gente, mercado imobiliário. Tem alguém de mercado imobiliário aqui? Galera, vocês precisam implantar chatbot para qualificação. Os cases de sucesso em empresas do mercado imobiliário com chatbot versus qualificação humana, ou versus mandar o MQL cru para o teu vendedor, porque mercado imobiliário não manda MQL, manda lead para o cara, sem nenhuma qualificação. Os resultados são muito expressivos em redução de custo e ganho de produtividade. Então, vão olhar plataformas, ferramentas de chatbots integradas com WhatsApp, porque as pessoas preferem no teu site ali clicar no WhatsApp do que entrar numa landing page e começar essa conversa. E esse contato de WhatsApp tem que entrar no teu funil. Porque se ele não entrar no teu funil do XRM, você está perdido com as métricas. Porque aí você vai ter um monte de conversão no marketing, que não vai entrar como MQL, porque o WhatsApp fica fora das contas, você não sabe as taxas de conversão. Tem que integrar, ok? Então, vamos lá, educação. Educação tem números específicos também, ela sofre um pouco mais, ela passa muita coisa de MQL para Ops, mas depois para ganho também dá uma quedinha. Varia muito de empresa para empresa, tá? Se é faculdade, se é curso de inglês, por isso que tem essas taxas. Outra coisa, estes números são médias. Eu tenho clientes da área de educação que de Ops para ganho é mais do que 45, mas eu fiz uma média do segmento. Então, naquele segmento, não é a taxa mais alta que eu vi 45, a média das mais altas é 45, mas tem gente que tem médias maiores. As menores também, não são as menores que eu já vi na minha vida, mas é a média das menores, tranquilo? Bom, pontos de atenção, a questão dos conceitos, já discutimos. Gente, esse ponto, vocês devem sofrer deles. Negócios gerados no mês versus pipe acumulado. Como é que vocês olham conversão de Ops em vendas? Ah, eu olho dos negócios gerados no mês, ok. E aquelas oportunidades do mês passado que a gente não fechou? Não vai entrar como ganho esse mês? Como é que você analisa esse número? Qual é a taxa, qual é o critério? De novo, qual é o conceito da sua empresa? Porque interfere completamente na tua métrica. Então, esses combinados fazem parte da estratégia. Outro problema, pipe de novos, hunters e farmers. Se você tem um pipe de hunters e farmers misturado no mesmo pipe, as tuas taxas de conversão têm que ser maiores do que do teu mercado. Porque, normalmente, hunters e farmers estão separados. Se você coloca num pipe só, quem é farmer, colocou a oportunidade é porque já tem negócio. Ok? Outro ponto ainda é a integração das ferramentas que eu já falei, né? Se você não tiver integração, você se perde aí. Mais algumas métricas. Para SDR, rampeados, não em treinamento, porque as médias são muito mais baixas de quem está rampeando, está em treinamento, né? Reuniões agendadas. Se o teu SDR faz por mês em torno de 20 agendamentos de reunião, é uma taxa baixíssima. Os melhores mesmo, que botam para quebrar, agendam em média 50 reuniões por mês. Imagina, ele tem 22 dias úteis, ele trabalha o dia inteiro. Cara, não dá para dar 2 reuniões e meia por dia? Fico louca quando vejo fechamento do dia da nossa empresa, número de reuniões agendadas, 4. O que vocês ficaram fazendo o dia inteiro, caramba? Eu fiz 2 reuniões hoje, dando palestramento, viajando. O que é isso? Imagina uma equipe que fica o dia inteiro ligando, caramba. Tem algum problema. Que não conseguiu agendar 2 reuniões. Nem todas as reuniões agendadas acontecem. Imagina se eu não agendar umas 2,5, 3 por dia. Então, ficar em cima disso. Outra coisa, a taxa de no-show. Cliente que não aparece. As que têm mais baixo, em torno de 10%. As que têm mais alta, que é um horror, que é uma anomalia, 25% de no-show. Eu costumo dizer assim, acima de 15% de no-show, tem alguma coisa errada no pitch do SDR. Ele está forçando reunião de quem não quer ir.
vai em cima da garganta e olha o que está acontecendo. Contas por closers. Média baixa em SaaS, 5. Média alta, 12. De novo, é média. Eu tenho clientes que têm closers, vendedores, que fazem 20 contas por mês, 22 contas por mês. Isso aqui é uma média, os melhores 12. Ok? Então, a gente falou bastante de número, a gente falou bastante de causa e efeito aí em funil, dos pilares, mas eu tenho observado também, ao longo desses 13 anos, dessas empresas que a gente entra, e vou dizer com dor no coração, com mais força ainda nos últimos 3 anos, uma força muito grande em cima das pessoas, uma pressão. Venda sempre teve pressão. Desde que eu era vendedora numa loja de varejo, lá com 14 anos, vendendo prancha, roupa, eu tinha minha metinha diária e os donos me pressionavam, isso é normal, quem é de vendas aqui está acostumado. Mas, às vezes, essa pressão está vindo de uma forma tão sobre-humana que está estressando e espanando a operação. Eu tenho visto gente boa ir embora de empresas, não porque não gosta do produto, não porque não conhece, não porque não suporta o nível de pressão que entra. Às vezes, umas estratégias estabelecidas com o fundo, aí desce sem questionamento, chega no closer, o cara tem que fechar, o cara faz em média 5 contas por mês. Meta, 20 contas. Cara, é impossível. Se a média é 5 e todo mundo, na média, ele é 5, o melhor de todos faz 10, para eu chegar em 20, eu tenho que construir 12, 15, 18, não vai chegar amanhã em 20. É alguém louco que planejou isso, ou que não entende do negócio. Tem que sentar, enfrentar, discutir e construir a escadinha. Não estou dizendo que é impossível vender 20. De repente é possível vender 25. Mas tem um caminho. Aí o cara faz a meta, distribui os números no planejamento estratégico, não considera nem o tempo de rampeamento do SDR, nem do vendedor, nem do cara de field sales, que demora ainda às vezes mais para pegar o produto, que é mais complexo. Isso aí estressa a operação. Então, assim, eu gosto dessa imagem, ela explica bastante esse vídeo, na verdade, né? Ó. Esse molequinho tomando esse refrigerante. Sabe por que ele toma esse refrigerante? Por que esse refrigerante sobe? Ele não empurra o refrigerante. Se ele tentasse empurrar o refrigerante ia para fora da garrafa. Ele torna a pressão dentro do canudo zero e o refrigerante, por ele, sobe. Quem é engenheiro e gosta de física sabe que eu estou falando a verdade. Isso é uma metáfora para a gente entender o ser humano dentro das organizações. Se você tentar empurrar os teus vendedores com a mão, a pressão física for muito grande, espana. Crie condições, zere a pressão no canudo. Faça eles subirem. Faz ao contrário, tanto com a equipe quanto com o cliente. Esses dias eu dei uma palestra sobre como acelerar os ciclos de vendas. Quer acelerar teu ciclo de venda? Não é dando pressa no cliente que se acelera o ciclo de vendas. É fazendo bem feito e criando o senso de urgência nele, não o teu senso de urgência de vendas. A dor dele. Inverta esse ciclo. Olha que engraçado, né? As pessoas às vezes não olham competências comportamentais. A gente comprou uma plataforma super legal agora de competência comportamental, a Solids, não sei se vocês conhecem. Putz, só não sei porque eles não subiram o preço. Comprem logo que eu estou lá dando consultoria, eu quero que eles dobrem o preço da ferramenta, porque é barato demais, porque eles entregam. Mas assim, como é que você contrata vendedor e não olha a competência? Chance de erro é muito grande. Remuneração variável agressiva versus batimento de meta. Se eu pudesse abrir os 206 funis para vocês, vendedor que ganha comissão agressiva, bate mais meta. É novidade para alguém aqui? Se o cara está na reta, se a moça está ali no coração, na veia, se eu ganho em cima do que eu não faço com mais força, gente? Se eu não estou junto, eu participo do resultado? Eu costumo dizer assim, ó, não pagar comissão é como você castrar a pessoa, sabe? Uma coisa é um cavalo com energia. Outra coisa é aquele cavalo mansinho, tranquilo, que foi castrado. Ou o gatinho mesmo dentro de casa, eu tenho 2, os 2 são castrados, para ficar tranquilo, para não sair à noite, para não gastar muita energia. O que você quer do seu time de vendas? Energia ou tranquilidade? Hein? Então, assim, cuidado, remuneração variável ajuda muito. Relação líder-liderado, não é novidade. Incentivos e premiações. Cada trimestre, ou uma viagem, ou um dinheiro a mais, ou uma festa. É tão fácil fazer isso, as pessoas esquecem de fazer isso nas empresas. Olha só como o ser humano é paradoxal, essa imagem. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Professor, absoluta. É uma charge, mas eu peguei por quê? A gente acha que tudo é linear. Quanto mais eu fizer isso, mais aquilo. Mais isso, mais aquilo. Quanto mais agressiva a remuneração, mais eles ganham. Tudo tem limite quando se trata de humano.
No ser humano, as coisas funcionam assim. Olha que legal esse estudo. Você pega uma turma de escola e você pensa assim, que o tamanho da turma com desempenho escolar. Quando a turma é muito grande, o desempenho é ruim. Turma de 40, 50 alunos, o professor não consegue dar atenção, o desempenho é ruim. Aí você fala assim, a turma vai ficando pequena, ela vai melhorando. Não é verdade. A turma vai ficando pequena e ele começa a piorar, até piorar muito. Tem um limite de você diminuir a turma. A partir daquele ponto, as pessoas não conseguem preservar sua identidade, porque fica muita intimidade e ela perde. Nas operações de vendas nossas, quando a gente fala de remuneração, quando a gente fala de pressão, quando a gente fala, funciona do mesmo jeito. Tem um limite a partir do qual ele é nocivo. Sabe aquela história? A diferença do remédio para o veneno é a dose? É isso. Olha essa aqui, ó, criação dos filhos e riqueza. Funciona igualzinho. Isso aqui é Malcolm Gladwell, o livro Davi e Golias, se alguém quiser se estender no tema. Você tem dinheiro, você não tem dinheiro, você vem na família muito difícil, você tem dificuldade de criar seus filhos, tem dificuldade da educação. Você é classe média, você tem dinheiro para pagar as necessidades básicas, chega no ápice. Quando você tem dinheiro demais, isso já complica a criação do filho, joga contra. Você não consegue gerar nada de necessidade. É uma dificuldade, não que vai dar errado sempre, mas é uma dificuldade. É a mesma coisa com relação à pressão na área de vendas. Se a pressão é demais, espana, a galera vai embora, o turnover é alto. Você não consegue produzir. Funciona igualzinho. Ok? Como as pessoas se sentem é mais determinante do que a inteligência. Eu queria perguntar para vocês, lá no coração de vocês, como é que o time de vendas da sua empresa está se sentindo hoje? Eles estão confiantes? Eles sabem que eles são bons? Eles sabem que vocês acreditam neles, sabem que eles são competentes, que eles vão entregar o resultado? Olha que pesquisa massa isso aqui, para vocês entenderem o que acontece dentro das operações. Uma pessoa fez uma pesquisa da correlação dos formados em engenharia nas melhores universidades americanas com o desempenho do SAT, que é tipo um teste de matemática que eles fazem quando eles se aplicam para as universidades americanas. Como se fosse a parte de matemática do vestibular nosso, para fazer uma correlação rápida, tá? Vamos dividir esses caras que passaram nessas universidades em 3 grupos, para vocês pensarem nos 3 grupos de vendedores da empresa de vocês. Imagine que você tem 12 vendedores. Vai pegar 4 aqui, os melhores, 4 intermediários aqui e os 4 mais fraquinhos aqui, em desempenho nos últimos 3 meses ou 6 meses, que vocês quiserem. Okay? E a gente separa eles. Vamos ver qual é a relação que vocês imaginam existir entre esses grupos e o percentual deles que desistem. Que no nosso caso é que vão embora da nossa empresa. Mas isso aqui é estudado muito. Algumas universidades americanas, olha os 3 grupos, formado terço superior, formado terço médio, formado terço inferior. E nas colunas do lado, a gente tem as notas do SAT em matemática. Se for em Harvard, os melhores de Harvard, eles tiveram nota no SAT de 753 pontos. É a maior nota de toda a planilha aí. 53% dos melhores que entraram em Harvard se formaram. A metade dos melhores que entraram em Harvard foram embora sem terminar a faculdade de engenharia. Os intermediários de Harvard, que não deixam de ser brilhantíssimos, mas eles são intermediários para Harvard, somente 31% se formou. No último grupo, os piores de Harvard. Os piores de Harvard são os melhores, talvez, de 99% do mundo, mas em Harvard eles são os piores. Somente 15% se formou. E o mais curioso dessa pesquisa é que esses resultados se repetem em todas as universidades. O que isso traz para a gente como conhecimento? O cara que não se formou lá em Harvard, com SAT de 581, se ele tivesse entrado na faculdade número 11 aqui, ó, ele teria 55% de chance, perdão, eu coloquei aqui, ó, 55% de se formar. E aqui, ó, ele teve só 15 se formaram, aqui 55. O como a gente se sente diante do grupo que a gente pertence é determinante para o nosso resultado. Se a pessoa, ela pode estar entre os melhores, mas se entre os melhores ela se sentir ruim, ela espana e vai embora. Ela vai para um grupo menos competitivo, onde ela se sinta aprovada, onde ela sinta a autoestima dela elevada. Este nível de pressão que está sendo colocado, eu não sou contra a pressão, eu também dou pressão. Mas quando ela passa do ponto, ela interfere numa área do humano que joga contra. Então, e o que é pior ainda, eu vou mais longe com vocês. Quando você vai para a produção científica desses caras, quem mais produz ciência dessas universidades e outras universidades, você divide ele em percentis.
do 1% até ali o 30% melhor. Está com 99, significa 1% melhor, 95 e 5% melhor. Olha como é muito parecido o desempenho nas mais diversas universidades. Quer dizer, o cara não foi para melhor, foi, de repente, para uma outra, da Ivy League também, né, entre as ligas das melhores, e o cara produz a mesma coisa que é melhor das melhores. Então, assim, será que a gente não está criando ambientes muito forçados e fazendo essas pessoas refletirem? A nossa mensagem para vocês, antes de eu passar essa imagem, é uma mensagem assim, ó. Tem processo, tem gestão, tem tecnologia, tem que acertar esses ponteiros, playbook certinho, taxas de conversão para a gente conversar com respeito e entendimento daquilo. É uma ciência, venda. É uma ciência que dá para ser melhorada. Mas os aspectos humanos não podem ser desconsiderados. Às vezes eu acho que assim, tem sido muito desconsiderados em operações de vendas. E aí quando eu encontro uma operação que ele é muito considerado, às vezes é extremo. Aí não, o negócio é solto por completo, não tem pressão nenhuma. Então dá um cuidado com isso. Olha essa imagem. A mulher aqui, ó, da direita, qual perna dela que está erguida? A direita ou a esquerda? Direita ou esquerda, pessoal? Ixi, direita ou esquerda? Essa aqui, ó, que eu estou com a bolinha, direita ou esquerda? Direita, ela está girando em sentido horário ou anti-horário? Horário. E agora eu quero saber esta mulher aqui, ó. Da ponta da esquerda aqui, ó. Espera aí, outro lado. O outro extremo, não está dando certo o meu negócio aqui não. O outro extremo está girando para a direita ou para a esquerda? Esquerda, sentido anti-horário, certo? E a do meio? A do meio gira para onde? Cadê vocês? Vocês estão comigo ou não estão? Direita ou esquerda? Deram pinga na entrada da minha sala aqui hoje da RD, isso? Direita ou esquerda? Depende, não é, gente? Se você olhar para a mulher do meio, junto com a da direita, ela está girando igual a da direita. Se você olhar para a mulher junto com a da esquerda, ela está girando junto. A nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de construir a realidade muda tudo. Em vendas, a gente constrói realidade. Com 2 dimensões, eu mudo a percepção de vocês. Imagine numa venda. Quantas dimensões tem na venda do Blip, Amanda? Da Take? Quantas dimensões? Preço, funcionalidades, tempo de implantação, CS, o vendedor que fala, o tempo de atendimento. Vamos lá, umas 10, 15 dimensões? Se com 2 você muda a percepção, com 15 você faz o quê? Você constrói um mundo, uma realidade. Ajudem as equipes de vocês a construírem essa realidade. Uma mensagem para nós. O corpo humano é a carruagem. Eu, a pessoa que a conduz, né? O nosso ego, a nossa consciência, a pessoa que a conduz. Os nossos pensamentos são as rédeas e os sentimentos, os cavalos. Não matem o instinto da equipe de vendas de vocês. Eles são os cavalos, são os sentimentos, é o instinto, é aquilo que tem que acontecer para a gente ter mais velocidade e energia. Eu agradeço a atenção de vocês, nós estamos na feira, no estande da DNA, fiquem à vontade para nos visitar. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada.